E eu sei que quando a gente ouve esse nome, Judas Iscariotes, a gente tem uma certa... Não sei se a palavra é repulsa, se a palavra é um certo incômodo, porque realmente o nome Judas acabou se tornando um adjetivo pejorativo, né? Não sei se você já ouviu alguém chamando o outro, você é um Judas, falando que a pessoa é um traidor, alguma coisa assim. Mas veja, Judas Iscariotes não era o único Judas da Bíblia, né? Embora nós vamos estudar hoje Judas Iscariotes, mas existiam outros 7 Judas na Bíblia. Eu anotei aqui, se você quiser procurar depois, ó, tem Judas. Judas é a tradução do nome grego Iudas, que pode ser Judas ou Judá. E você tem um Judas em Atos 1,13, filho de Tiago. Outro Judas e o irmão de Jesus, em Mateus 13, 55. Você tem o Judá, do Antigo Testamento, que é mencionado em Mateus 1, 23. Você tem o Judá, filho de José, em Lucas 3:13, 3:30. Você tem um outro Judas, que foi um emissário do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, 22. Você tem o 6º Judas, que é o Judas da Galileia, Atos 5:37. E você tem um 7º Judas, que é o Judas de Damasco, em Atos 9:11. Judas Iscariotes fez tanta... ele fez tanta coisa ruim, né? E ele se tornou uma figura tão não grata na história, que a gente acabou associando o nome Judas a uma coisa ruim. Eu não sei se você conhece, mas eu nunca vi um pai que deu para o seu filho o nome de Judas. Se alguém conhece, por favor, depois me manda aí o recado para eu conhecer essa pessoa, mas eu nunca vi um pai que olhou para o seu filho, para o seu nenezinho e disse assim, vai se chamar Judas. Porque Judas se tornou um nome ruim na história. Mas veja, nós temos alguma coisa a aprender com Judas, por que estudar Judas? Né? Judas, tinham 2 Judas entre os apóstolos, nós vamos ver ali, entre os discípulos de Jesus. Mas por que estudar a vida de Judas? Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem mais semelhanças do que diferenças entre nós e Judas Iscariotes. Deixa eu repetir para você. Existem mais semelhanças do que diferenças entre nós e Judas Iscariotes. E eu queria explorar um pouco aqui da vida dele para que a gente possa aprender algumas coisas. E a gente vai começar com o que a gente pode chamar de chamado de Judas. Vamos lá para Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, naquele episódio em que Jesus está formando o grupo dos 12. Lucas capítulo 6, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Lucas 6, 12 a 16. Vamos ler juntos. Diz assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. O mau exemplo de Judas Iscariotes foi tão forte que a gente quase não lembra do Judas, filho de Tiago, que também era discípulo de Jesus. Agora, não sei se quando você lê esse texto aqui, uma coisa vem à sua mente, mas quando eu li, especialmente as primeiras vezes que eu li esse texto, me vinha uma coisa. Se Jesus passou a noite inteira em oração, como ele escolheu alguém como Judas? Como ele aceitou no seu grupo alguém como Judas Iscariotes?
sendo onisciente como Jesus era, como é que ele escolheu alguém como Judas depois de uma noite inteira de oração? Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pergunta, por que Jesus escolheu alguém tão ruim, tem uma resposta muito simples. É que Jesus não tinha outra opção. Se Jesus fosse escolher só gente boa para ser seus discípulos, para ser seu discípulo, ele não teria nenhuma opção entre os humanos. Aliás, deixa eu falar uma coisa, e aqui vai a primeira semelhança entre nós e Judas Iscariotes. Se Jesus fosse escolher só gente boa para ser seus pastores, nenhum de nós teria sido escolhido. Jesus não tinha como escolher gente diferente de Judas Iscariotes. Porque todos os humanos sobre a terra, que eram as opções que Cristo tinha, eram gente ruim, tanto quanto Judas. E a gente gosta de fazer essa gradação entre um que é mais pecador que o outro. Mas, queridos, diante dos olhos de Deus, todos nós, absolutamente todos nós, somos igualmente pecadores que carecemos da glória de Deus, segundo o apóstolo Paulo. Então, Jesus não tinha como escolher uma pessoa diferente de Judas, assim como ele não tinha como escolher uma pessoa diferente de mim, diferente de você. Jesus só tinha opções e só tem opções de escolher gente ruim. E por isso que ele escolhe a mim e a você. Essa é a primeira resposta à pergunta por que Jesus escolheu Judas, ou deixou Judas entrar no seu grupo. Mas a segunda resposta é porque aquela era uma excelente chance, a maior chance que Judas tinha de mudança de vida. E é só você olhar para os outros discípulos, para os outros apóstolos. Você vai ver, por exemplo, João, o filho do trovão. Você vai ver Pedro, o violento. Você vai ver os outros discípulos como todos. Se a gente fosse falar de cada um deles aqui, cada um teria um defeito de caráter que, na nossa concepção, o desaprovaria para ser um discípulo. Mas os outros discípulos, eles se permitiram ser mudados por Jesus. Já Judas Iscariotes, infelizmente, não permitiu. Infelizmente, Judas Iscariotes tomou escolhas ao longo daqueles 3 anos e meio com Jesus, que o afastaram de Jesus. Ele era ruim? Era. Mas todos os outros eram também. Porém, quando os outros se entregaram a Jesus, eles tomaram um caminho diferente do caminho de Judas. Eu queria pegar alguns pontos aqui para a gente pensar a respeito de Judas Iscariotes. O primeiro ponto é que a vida de Judas se tornou uma advertência para nós. Queridos, Judas, ele não era um pastor de uma igreja cristã. Judas, ele era, vamos dizer, um pastor auxiliar da igreja, cujo o pastor sênior era o próprio Cristo. Judas tinha Jesus não apenas como alguém que ele conhece a partir da palavra, como nós fazemos. Judas andava com Cristo, podia tocar em Cristo, ele ouvia os sermões da boca de Cristo. Porém, ele se tornou uma advertência para nós. Uma advertência de que ninguém está ileso, ninguém está livre de se tornar um traidor. E eu posso te dar um exemplo mais forte que Judas. Porque Judas já era um pecador com natureza humana caída, mas você tem Lúcifer, que era perfeito, anjo de luz, do lado do trono de Deus, e também se tornou um traidor. Amigos, se eu e você sairmos das mãos de Deus, nós não temos ideia do que nós somos capazes de fazer. Segunda coisa que a gente pode levantar aqui de Judas, o vício por dinheiro e poder era mais forte que o amor por Jesus. Abra sua Bíblia em João, por favor. João, capítulo 12,
João capítulo 12, versículos 4 a 6. João 12, 4 a 6. Deixa sua Bíblia aí na sua mão ou o seu aplicativo aberto aí para a gente ler alguns textos a respeito da vida de Judas. João 12, 4 a 6. Olha o que diz. Mas um dos seus discípulos, só lembrando aquele episódio lá que Jesus foi ungido em Betânia, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Interessante essa observação de João, né? Porque João parece ter uma certa mágoa de Judas, porque ele escancara quem era Judas quando estava escrevendo aqui o seu evangelho, já no final do primeiro século, ele ainda faz questão de colocar essa imagem de Judas. Mas, queridos, Judas tinha dois vícios: vício por dinheiro e vício por poder. E sabe de uma coisa? Esses dois vícios têm derrubado muita gente no ministério hoje. Muita gente. Pastores que não conseguem. A passagem foi João capítulo 12, versículo de 4 a 6, tá? Tem muitos pastores, infelizmente alguns, não muitos, mas alguns pastores que têm caído porque têm buscado mais dinheiro do que o que a igreja oferece como salário do pastor. E veja, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja cuida muito bem dos seus pastores. Muito, muito. Pastor adventista vive com dignidade. Mas no final do ano passado, 2 colegas meus, 2 pessoas com quem eu trabalhei de perto, os 2 foram demitidos, envolvidos em pirâmide, querendo ganhar mais dinheiro. Queridos, esse vício no dinheiro e, consequentemente, esse vício no poder eram 2 características que Judas tinha e que fizeram com que ele se perdesse eternamente. E nós precisamos urgentemente, se nós temos alguma propensão para esses 2 vícios, nós precisamos pedir a Deus misericórdia e conversão. O pastor Luiz Nunes, alguém está lembrando aqui, falava dos 3 P's, né? Mas é isso mesmo. Nós precisamos olhar para Judas e perceber que ele tinha vício em poder e em dinheiro. Em poder e em dinheiro, e isso o tirou do grupo dos salvos. Terceira observação que a gente pode fazer sobre Judas. Se Judas tivesse se rendido a Cristo, seu caráter teria sido transformado. Como eu falei para vocês, os outros discípulos eram tão ruins quanto Judas. Mas o problema é que Judas não abriu o coração a Deus. Uma quarta observação sobre Judas. Aquele discípulo, Judas Iscariotes, achava que era necessário para Jesus. Tem um capítulo no Desejado de Todas as Nações em que Ellen White fala só sobre Judas. E ela diz que ele se achava necessário para Jesus. Ele achava que as habilidades que ele tinha eram necessárias demais para o ministério, e ele poderia, por causa dessas suas habilidades, ele poderia dizer a Jesus o que Jesus deveria fazer. E Judas tinha vários planos para o ministério de Jesus. Era assim mesmo. Judas tinha vários planos para o ministério de Jesus. Ele se achava necessário. E aqui vai mais uma semelhança de alguns de nós em relação a Judas. Alguns de nós achamos que nós somos necessários para a obra. Necessários para a obra. Amigos, a obra, a missão é maior do que nós. Nós não somos necessários para a obra. Aliás, o que fala lá, o evangelho do reino será pregado em todo mundo, a gente chama aquilo em teologia de passivo divino. Quem vai tomar conta dessa missão é Deus.
Nós não somos necessários, nós temos o privilégio de participar dessa missão que é dele e que ele vai dar um jeito de terminar. Então a gente precisa baixar a nossa bola e sermos gratos a Deus, porque ele permite que a gente participe da obra que é dele, da missão que é dele. Outra observação, Judas seguia a Cristo, mas não se entregou completamente a Cristo. E eu vou retomar esse ponto, mas eu queria só tocar nele agora. Judas trabalhou do lado de Jesus e nunca foi de Jesus. E nós podemos trabalhar para a igreja de Cristo sem nunca ser de Cristo. Isso é duro, não é? É duro, mas é uma verdade. Só que Judas teve várias oportunidades de transformação. É interessante que os autores do Novo Testamento, eles não citam Judas em ocasiões que não dizem respeito à traição dele. Toda vez que você encontra uma referência a Judas Iscariotes, tem algum tipo de ligação com o processo de traição de Judas. Mas a gente não pode esquecer que Judas estava em todas aquelas ocasiões de milagres de Jesus, aquelas ocasiões em que Jesus conversou com as pessoas, e tudo aquilo era oportunidade para Judas aprender. E eu quero citar aqui pelo menos 3 oportunidades que Judas teve de aprender com Jesus e não aprendeu. Você pode ir comigo lá para Mateus 19, por favor? Mateus capítulo 19. Aqui em Mateus capítulo 19, nós encontramos a história do jovem rico. E Judas estava lá, os discípulos estavam com Jesus, Judas estava junto. E naquela história do jovem rico, Jesus ensinou para o jovem rico e ensinou para os discípulos e pela inspiração ensinou para nós que nós não devemos amar o dinheiro. E o problema do jovem rico era o amor ao dinheiro, né? Aí Jesus, naquele diálogo, o jovem rico chega para Jesus e disse: mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Aí Jesus dá uma resposta. E você sabe qual é aí no versículo 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Queridos, a Bíblia não relata, mas eu fico imaginando o que Judas pensou nessa hora. Porque quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, Judas deve ter pensado assim: acabaram-se todos os nossos problemas de financiamento da obra. Todos os problemas. Porque se esse jovem quer ganhar a vida eterna, Jesus coloca ele no grupo dos discípulos e então nós temos financiamento até o final da vida. E, logicamente, Judas pensou naquele dinheirinho que ele tirava da sacola toda vez. Aí, quando ele ouve Jesus dizendo: vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele deve ter pensado: como assim, Jesus? Vender tudo e dar aos pobres? Traz esse rico para cá, a gente precisa de financiamento. Veja, Jesus estava ensinando para o jovem rico e para os discípulos que o amor ao dinheiro não pode ser uma característica de um cristão e especialmente de um pastor. Só que Judas não aprendeu. Não aprendeu. Agora eu quero que você vá comigo lá para João capítulo 6, por favor. João capítulo 6. Esse é um capítulo da Bíblia que eu gosto muito, muito. Tem muita lição aqui. Mas tem 2 momentos desse capítulo com os quais Judas deveria ter aprendido e não aprendeu. Judas não é citado aqui, mas cita-se os discípulos, e certamente ele estava lá no meio. Aqui, no começo do capítulo 6, Jesus multiplica pães e peixes. E você conhece a história, depois que ele faz a multiplicação, as pessoas quiseram coroá-lo rei. Leia comigo, capítulo 6, versículo 14. Diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer:
Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ou seja, o povo queria coroar Jesus como aquele rei, como o Messias político que eles estavam esperando. E Jesus disse, não, ninguém vai me coroar rei aqui. E os discípulos, diz Ellen White, que eram os primeiros a tentar coroar Jesus como rei. É tanto que Jesus, diz o texto paralelo, obriga os discípulos a entrarem no barco e atravessarem o mar da Galileia. Naquele momento, queridos, Jesus estava ensinando para os discípulos que o reino dele não era da terra. Mas Judas não aprendeu. Até o fim da vida, Judas queria que Jesus fosse o rei, o Messias político. Naquele dia, lá na praia, os discípulos, a maioria deles começou a entender que Jesus, o reino dele não era na terra, mas Judas não entendeu, Judas não aprendeu. Ainda nesse capítulo, lá no final, acontece talvez a primeira sacudidura da era cristã. Porque Jesus começou a fazer um discurso duro, dizendo que não ia fazer mais milagres, né? Você conhece o capítulo. Eles atravessaram o mar para Cafarnaum e as pessoas estavam pedindo mais milagres, mais pães multiplicados. E Jesus disse, ó, não vai ter mais milagre. E olha o versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos foram embora. E aí no versículo 67 diz o seguinte, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Olha, Jesus seguro de si, né? Jesus não tinha baixa autoestima, Jesus era muito seguro. Vocês não querem ir também? Está todo mundo indo embora? Vocês não vão também? E olha a resposta de Pedro. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E eu amo essa pergunta de Pedro, essa resposta em forma de pergunta. Porque você sabe, você estuda português, e você sabe que quem vai para algum lugar. Então, a pergunta mais lógica de Pedro seria, Senhor, para onde iremos? Só que Pedro não pergunta para onde iremos. Pedro pergunta, Senhor, para quem iremos? Porque Pedro tinha entendido que a vida cristã não vai em direção a um lugar. A vida cristã não vai em direção a coisas. A vida cristã vai em direção a Cristo. E Judas teve uma grande oportunidade de aprender que o mais importante na vida de um cristão não é o dinheiro que ele tem, não é o poder que ele tem, é o Deus com quem ele se relaciona. Judas não aprendeu. Pedro entendeu, mas Judas não aprendeu. E aí eu quero ir com vocês para a última chance de Judas. Última chance de Judas. João capítulo 13, por favor. João capítulo 13. Vai comigo para João capítulo 13. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Diz assim, João 13, 1 a 5. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura.
Você consegue parar para imaginar aquela cena? Jesus com os seus discípulos, não tinha um escravo, não tinha um servo ali. Então Jesus tira a sua capa, coloca uma toalha sobre os ombros e começa a lavar os pés dos discípulos, numa cena muito simbólica. E nós temos um detalhe revelado pelo Espírito de Profecia que torna a nossa história aqui muito mais significativa. Porque Ellen White diz que o primeiro discípulo do qual Jesus lavou os pés, dos quais Jesus lavou os pés, foi Judas. Judas. Ou seja, Jesus se dirigiu direto a Judas e começou a lavar os seus pés como quem diz, filho, eu sei o que o diabo colocou no seu coração, mas ainda dá tempo de você mudar. Aquela atitude, queridos, de lavar os pés de Judas, foi o grande e último apelo de Jesus para aquele seu discípulo. Foram 3 anos e meio tentando ensinar para Judas que ele não devia amar o dinheiro, que ele deveria amar a Jesus, que ele não deveria amar o poder, que ele deveria amar a Jesus. 3 anos e meio, e Jesus estava ali, ajoelhado diante de Judas, lavando os seus pés. Como quem diz, filho, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Só que Judas deixou Jesus lavar seus pés, mas não deixou Jesus lavar o seu coração. Dali, Judas saiu para trair Jesus. E ele perdeu a sua última oportunidade. Vai comigo para Mateus capítulo 26, por favor. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 é agora o relato dos momentos finais ali em que Jesus estava já sendo preso. E Mateus 26, 14 nos dá um panorama da atitude de Judas depois que ele saiu, um pouco antes da ceia e depois que ele saiu da ceia também. Vamos ler esse relato aqui antes da ceia, antes daquele relato de João 13 que nós acabamos de ler. Aqui, Mateus capítulo 26, versículo 14, diz assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Era o preço de um escravo. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E desse encontro aqui com os chefes dos sacerdotes, ele foi lá para a cena do lava-pés, para a cena da última ceia. Bem, Jesus ainda tentou, como eu disse para vocês, tentou fazer Judas mudar, lavou os pés, mas Judas não permitiu que lavasse o seu coração. E então vem a cena em que Judas entrega Jesus. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Leiam comigo, por favor. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele. Prendam-no. Mateus capítulo 26, agora eu estou no 49. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. E Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Sabe, nada mais doloroso do que ser traído com um beijo. E Judas traiu Jesus com um beijo. Ele mostrou para aquela turba que queria prender Jesus quem era o mestre através daquele beijo. Só que Judas tinha todo um plano na sua cabeça. Judas queria que Jesus acordasse. Lembra que Jesus não se deixou ser coroado
lá na praia. Então, Judas entregou Jesus para os chefes dos sacerdotes, porque na cabeça de Judas, naquele momento, preso, já perto da morte, Jesus iria fazer uma revolução e finalmente Jesus estabeleceria o seu reino terrestre e, claro, Judas seria o tesoureiro. Mas não foi isso que aconteceu. Como descreve Isaías 53, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E Jesus se entregou, estava na hora. Jesus se entregou. E Judas, então, caiu em remorso. Vai comigo para o capítulo 27, versículos 3 a 5. Mateus 27, 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ou seja, percebam, a condenação de Jesus não estava nos planos de Judas. Ele queria que Jesus reagisse. Quando ele viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu, foi e enforcou-se. Eu queria chamar a sua atenção para a resposta dos chefes dos sacerdotes aqui. A resposta deles foi, o que a gente tem a ver com isso? O que nos importa? E, queridos, essa é a mesma resposta que Satanás nos dá depois que a gente cai nos pecados, nas tentações que ele nos apresenta. Ele nos apresenta uma tentação linda. Você vai ganhar dinheiro, você vai ter poder, você vai ter fama. Aí a gente cai na tentação e depois a gente vai reclamar e ele diz, o que eu tenho a ver com isso? É problema seu. É problema seu. O versículo 5, queridos, é um resumo que Mateus fez do que aconteceu com Judas. Mas Lucas, o evangelista, nos dá um panorama mais ampliado. Vai comigo para Atos capítulo 1, por favor. Atos capítulo 1. Lucas nos diz em mais detalhes o que aconteceu com Judas, o final dele. Lucas capítulo 1, ou melhor, Atos capítulo 1, a partir do versículo 15. Atos capítulo 1, a partir do versículo 15. Lucas escreve assim, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras, ou a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se de Aceldama, isto é, campo de sangue. E agora a gente consegue pintar todo aquele quadro. Judas ficou com remorso porque o seu plano em relação a Jesus não deu certo e ele viu que ele entregou um sangue inocente. Ele tentou devolver o dinheiro, os judeus não aceitaram. Ele então compra um terreno e aí ele se pendura na árvore para se enforcar. E a gente não sabe dizer se o corpo dele caiu depois de morto ou antes de morto. Mas a gente sabe que ele caiu daquela forca. E a queda foi tão violenta que as suas vísceras ficaram de fora. E toda Jerusalém, diz a Bíblia, ficou sabendo daquilo. Veja, o texto bíblico não diz se Jesus ficou sabendo daquele fim. Mas a onisciência de Cristo nos diz que ele ficou sabendo. E aquela deve ter sido uma das maiores dores de Jesus. Porque aquele a quem ele apelou tantas vezes, acabou a vida de maneira trágica.
O que a gente aprende com Judas? A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Judas passou a vida inteira com um conflito na sua mente. Pelo menos aqueles 3 anos e meio com Jesus. A voz de Cristo e a voz de Satanás. A voz de Cristo e a voz de Satanás. E na hora que Judas teve que escolher a qual voz ele daria atenção, ele escolheu a voz com a qual ele tinha mais intimidade. É triste isso, queridos. Mas Judas, vivendo 3 anos e meio com Jesus, tinha mais intimidade com a voz de Satanás. A segunda coisa que eu quero destacar da vida de Judas é que cobiça, ganância, sede de poder, tudo isso são coisas que Judas viveu e que nós também podemos viver se não nos cuidarmos. Como eu disse para vocês, vários colegas nossos estão perdendo o ministério porque querem ganhar um pouco mais de dinheiro, não se satisfazem com o cuidado que a igreja já tem. Nós não somos melhores que Judas. E se a gente não se entregar a Jesus, nós vamos cair nos mesmos pecados. Terceira coisa que eu quero levantar sobre Judas. Judas dava mais valor a si do que a Deus. Os planos que Judas tinha, na concepção dele, eram melhores que os planos que Jesus tinha. E isso levou para a morte. E a quarta, e para mim mais dura lição que eu tiro da vida de Judas. Judas trabalhou para Jesus. Judas trabalhou com Jesus. Mas Judas nunca foi de Jesus. Veja que tristeza da vida de um homem que esteve tão próximo de Jesus, mas nunca se entregou para ele. Amigos, todos nós aqui já somos ministros de Cristo, sacerdotes de Cristo, porque hoje nós vivemos no sacerdócio de todos os santos. E sabe qual é a grande tragédia da vida de um ministro? É trabalhar para Jesus. Às vezes trabalhar perto de Jesus, mas nunca se entregar a Jesus. Ser ministro, ser pastor, não é garantia de salvação. A garantia de salvação é ser de Cristo. O meu apelo, queridos, para vocês e para mim, é que a gente se desvencilhe das semelhanças com Judas e nos assemelhemos mais a Pedro, a João, a Tiago, que eram homens ruins também, cheios de tendências ruins, mas deixaram-se ser transformados por Jesus. Eu quero orar por você e por mim, para que a gente trabalhe perto de Jesus, trabalhe para Jesus e seja de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, que tristeza a história de Judas, Pai. Alguém que viveu tanto tempo perto de Cristo, mas nunca se deixou ser transformado por Cristo. Deus, nós te imploramos que o Senhor nos incomode todos os dias para que a gente não seja como Judas. Para que a gente permita que o Senhor seja transformado. Para que a voz com a qual nós tenhamos mais intimidade seja a voz de Cristo. E para que no final das contas nós trabalhemos contigo, mas sejamos teus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.